Shabbat Shalom, Leculan. Shabbat Shalom a todos. Essa semana eu estava assistindo uma aula, um shiur do nosso rabino Yaakov Egerenstadt, e o Ravi, ele explica nesse vídeo a descida da alma do Mashiach. E é curioso que quando nós começamos a ler os comentários sobre um rabino falando sobre o Mashiach, nós encontramos palavras como, por exemplo, o povo judeu é duro de coração. O povo judeu está cego. Mas o povo judeu não aceita o Mashiach do Novo Testamento. A grande questão é, embora essas palavras pesadas afirmando que o povo judeu é duro de coração, porque o povo judeu não aceita o Mashiach, entre aspas, do Novo Testamento. Mas a grande questão é, o que o Mashiach do Novo Testamento tem a ver com o Mashiach do povo de Israel? Existe uma diferença gritante. O Mashiach, que é a Torá, dada no Monte Sinai, na presença de milhões de pessoas, a Torá, que é bem diferente do Novo Testamento. A Torá, ela fala que a adoração é somente ao Eterno, somente a Hashem. Então, a Torá e os profetas nos apresentam o Mashiach totalmente diferente do Mashiach do Novo Testamento. E é muito evidente que o povo judeu jamais vai aceitar o Mashiach do Novo Testamento. E aí alguns comentam, mas no final nós vamos ver o povo judeu se dobrando ao JC, ao pendurado, ao Mashiach verdadeiro que o Novo Testamento apresenta. Mas não é isso que as profecias falam. Eu posso citar uma fonte para você que no final as pessoas vão buscar o Deus de Israel. É verdade. Países, nações vão reconhecer que o povo judeu sempre estiveram corretos. Por exemplo, Zacarias 8:23, lá está escrito que naqueles dias, diz o Senhor, muitos povos, 10 homens de nações diferentes, procurarão, está bem explícito a palavra judeu, procurarão os judeus e lhes dirão, iremos convosco, porque sabemos que Deus está com vocês. Zacarias 8:23. Então, quando nós assistimos vídeos de um rabino falando sobre o Mashiach, e nós ouvimos esses comentários, porque o povo judeu é duro de coração, não aceita. Mas é evidente que não vai aceitar. Porque, primeiro, o Mashiach do povo judeu, prometido pela Torá, pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não é um Mashiach divino. Divino no sentido do Mashiach ser o próprio Deus. Não. O Mashiach, ele é um ser humano. Ele é descendente do rei Davi. Terá um pai e terá uma mãe. O Mashiach terá pais biológicos. Ele não é Deus. Então já começa a diferença nesse primeiro ponto. O Mashiach não é Deus. A adoração é somente a Deus. Até o Mashiach, o descendente do rei Davi, quando vir, ele vai de fato servir a Hashem. Ele vai servir a Deus e vai estimular as nações servirem ao único Deus. Então é fácil nós irmos aí um vídeo e afirmar, o povo judeu é duro de coração, vírgula, o povo judeu está fundamentado nas Escrituras. O povo judeu lê. O povo judeu é conhecido como povo do livro e jamais vai cair nessas enganações. Num livro que está cheio de falhas, onde pegaram as profecias do povo de Israel e distorceram de uma tal maneira que quem não perceber vai ser enganado. Eu fiquei 25 anos no sistema.
Estou aqui para falar: viva Am Israel Hai, viva o povo de Israel, viva a Torá, viva as escrituras judaicas, porque está escrito que lá no futuro, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então, é simples falar: o povo judeu é duro de coração, não aceita. É claro que não vai aceitar, porque o Mashiach apresentado nos profetas não é o Mashiach apresentado no Novo Testamento. Então o povo judeu não é duro de coração. O povo judeu estuda e não aceita e não engole qualquer coisa. Mas e os milagres que foram realizados? Os milagres, o próprio Deus já alertou o povo de Israel. Se você ler a Torá, Deuteronômio capítulo 30, lá está escrito, em Deuteronômio capítulo 13, Devarim capítulo 13, Hashem falou para o povo de Israel: se aparecer um profeta no meio de vocês, e esse profeta vos disser: olha, vamos e sirvamos outros deuses. Lá está escrito em Devarim capítulo 13, se aparecer um profeta no meio de vocês e operar sinais no meio de vocês, e no final esse profeta vos disser: vamos e sirvamos outros deuses que nós não conhecemos. Hashem falou: eu, o Eterno, estou testando vocês. Então reparem, o milagre não é a base da fé judaica. O milagre não encanta o povo judeu. Deus é poderoso e Hashem faz milagre em prol do povo judeu, em prol do povo de Israel. Mas o milagre jamais será a base para o povo judeu reconhecer alguém como Mashiach. Negativo. Então a Torá, ela já alertava. Mas aí nós vamos ter que apelar para a famosa tipologia. E aí você vai ouvir aí: não, porque lá no Antigo Testamento sacrificavam os animais, então isso é um tipo que lá no futuro, é uma sombra que lá no futuro alguém vai morrer para pagar o pecado de outrem. Mas o profeta Ezequiel falou que cada alma morrerá pelos seus próprios pecados. Um homem não pode pagar o pecado de outro homem. Então aí surge essa tipologia. Mas na Torá não tem um versículo que fala, que mostra que Hashem, que Deus pediu para o povo judeu sacrificar um ser humano para morrer no lugar de alguém. Todos os sacrifícios eram com animais, em alguns casos incenso, em alguns casos flor de farinha, mas nunca Deus mandou sacrificar um ser humano. E Hashem jamais faria isso, porque ele entraria em contradição com ele mesmo. Então não dá para sustentar. O sacrifício do Antigo Testamento apontava lá para o JC morrer. Não casa a tipologia, porque lá era animais. E lá na frente, um ser humano. Mas vamos tentar encaixar aí a tipologia. Tudo bem, queremos encaixar a tipologia. Só que lá na Torá fala que o Kohen, o sacerdote, tem que fazer o sacrifício. Qual sacerdote sacrificou o JC? Mas eu quero forçar ainda uma tipologia. Bom, já temos duas incoerências. Primeiro, que JC foi um ser humano e o sacrifício era com animais. Segundo, o sacrifício era feito por um Kohen. Qual Kohen sacrificou JC? Nenhum, porque é proibido pela Torá. E número 3, o sacrifício tem que ser feito no Beit HaMikdash, no templo. E o JC não foi sacrificado no templo. Então são algumas incoerências que, se você parar para pensar, não faz sentido nenhum. Então, nesse sentido, é melhor ser duro de coração e ficar com a Torá e ficar com a verdade. Baruch Hashem, reflita aí. A verdade está na Torá.